Olá, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Alexandre Lima, pastor da Igreja Presbiteriana Ebenezer, no estado do Ceará. Nós estamos com este vídeo dando início ao nosso curso de discipulado. Esse curso faz parte do projeto Discipulado para Todos. Então, se você deseja conhecer mais a palavra de Deus, conhecer mais acerca da pessoa e da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você está fazendo uma boa escolha participando deste curso. Por meio deste e de outros vídeos que serão gravados, serão estudos no Evangelho de João. São 4 estudos no Evangelho de João. Esse nosso primeiro estudo, que tem por título O Homem, nós estaremos então iniciando nesse momento com esse vídeo. Antes, porém, nós queremos dizer que você pode adquirir o material que nós podemos disponibilizar para você. Você pode entrar em contato conosco pelo telefone 889-8819-9317. Vou repetir, 889-8819-9317. Então vamos dar início a esse nosso primeiro vídeo, a essa nossa primeira aula desses 4 estudos no Evangelho de João. O primeiro estudo aqui, a primeira lição, tem por tema o homem. Antes, porém, a gente precisa iniciar com introdução, falando algumas coisas que são importantes. Vamos começar então com uma pergunta: por que você deve se interessar pela palavra de Deus? Por que você deve se interessar pela palavra de Deus? Bom, porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou o quanto é importante para nós pelas seguintes razões. Essas questões estão aqui no material que você pode adquirir, como eu já falei. Mas o Senhor Jesus Cristo vai dizer lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo de número 17, a tua palavra é a verdade. Por isso devemos nos interessar pelo estudo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Ainda no Salmo 119, 105, a palavra de Deus nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Também ainda no Salmo 119, 103, diz assim o texto: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Então, esse aqui é o primeiro de uma série de 4 estudos, como já falamos, que estão à sua disposição, e ele é inteiramente grátis. Esse curso é grátis, você não precisa pagar nada, apenas assistir esses vídeos. As lições, elas serão de muito valor prático, porque lhe ensinarão a descobrir pessoalmente, dentro da Bíblia, a solução do pecado e de suas consequências. É claro que para você estudar, você vai precisar da Bíblia, ou então, se você tiver aí apenas o Evangelho de João, você pode fazer uso ou da Bíblia do Evangelho de João para ir acompanhando os estudos. Então, como é que você deve estudar? Em primeiro lugar, você precisa crer na palavra de Deus, como sendo ela a palavra de Deus. Crer em todo o conteúdo do Antigo Testamento como do Novo Testamento. A Bíblia está dividida em 2 partes. Nós temos o AT, Antigo Testamento, e o NT, também conhecido como Novo Testamento. Ambos formam a palavra de Deus, e ela é a infalível palavra do próprio Deus, inerrante, e nós devemos crer nesta palavra, acreditar em seu conteúdo, em suas promessas, para que a gente possa assim estudar e a gente ter um bom aproveitamento. Porque se você não acreditar na Bíblia, na Escritura Sagrada, de certa forma de nada vai adiantar você passar esse tempo estudando conosco aqui. Uma outra coisa importante, você que talvez não conheça ainda bem a Escritura, não sabe como ela funciona, nós, por exemplo, quando você for estudar aqui o material, você vai ter aqui nas primeiras partes do estudo, primeira parte da lição, por exemplo, a lição que tem por título Descobrimento Pessoal.
você vai ter perguntas. Então procure a pergunta número 1. Dentro dessa pergunta você vê uma referência assim, capítulo 8, um 8 bem grande na Bíblia, não é? E um 12 pequenininho. Muito bem, o 8 se refere ao capítulo e o 12 pequenininho se refere ao versículo. Então a Bíblia está assim, você vai encontrar os números grandes, que são os capítulos, e os números pequenos, que são os versículos. E ali nesses versículos você vai encontrando a resposta. Então nós temos aqui, por exemplo, o primeiro exemplo, não é? Nós temos aqui uma pergunta, procure a pergunta, dentro dessa pergunta você vê a referência, e na referência você vai encontrar a resposta. Então, vamos ver, por exemplo, aqui em João 8,12, como é que Jesus se chama a si mesmo. Leia o verso 12, que é o versículo, e você encontrará as seguintes palavras: eu sou a luz do mundo. Por isso escreveremos no espaço, não é, que vai existir abaixo da pergunta, a gente vai escrever a resposta, não da mesma forma como está no versículo, mas com suas palavras. Como é que Jesus se chama a si mesmo? Ele disse ser a luz do mundo. Então essa seria a resposta, e assim a gente vai estudando todo o material, tá certo assim? Ok? Tendo dado essa orientação, nós vamos passar ao nosso primeiro estudo, que eu falei aqui que tem por tema o homem. O homem. A gente vai iniciar lendo exatamente o Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 12. Como é que Jesus se chama a si mesmo? João capítulo 8, versículo de número 12, Jesus aqui vai dizer. Nós vamos acompanhando aqui no texto sagrado. De novo lhe falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então a resposta é, que resposta você coloca aí? A resposta é, coloque aí, vou dar um tempo para você colocar. Colocou? Veja se confere com a nossa resposta. A resposta é que ele é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Então quem não é crente, quem não é cristão, vive como se estivesse na escuridão. Ele é como um cego. A segunda questão aqui da nossa lição número 1. O que acontece às pessoas que resolvem seguir a Jesus? Vamos ler novamente João 8,12. O texto diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Responda aí o que acontece com as pessoas que resolvem seguir a Jesus. Já respondeu? Veja se bate com a nossa resposta aqui. A resposta é: a pessoa que resolve seguir a Jesus não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Agora nós vamos ler o capítulo 3, versículo de número 20 e tentar responder a seguinte questão: quem não gosta da luz? Quem são aqueles que não gostam da luz? Capítulo 3, versículo 20, o texto nos diz assim: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Então, qual é a resposta a essa questão número 3? Quem não gosta da luz? Vou dar um tempo para você responder aí, escrever aí no seu material. A resposta é, então, lá vai, vou dizer: as pessoas que praticam o mal. Quem pratica o mal, quem não está do lado do Senhor, não gosta da luz. A luz aqui é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus. E por que não dizer também, é a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, que é, a Palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. Uma questão agora, a questão número 4, João capítulo 6, verso de número 35, diz assim a Escritura Sagrada. A pergunta é: como Jesus se chama a si mesmo? Como Jesus se chama a si mesmo? João 6, verso de número 35. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome,
e o que crê em mim jamais terá sede. Então eu vou dar um tempo para você responder essa questão. Como Jesus se chama a si mesmo? A resposta é: Jesus disse que era o pão da vida, ou seja, Jesus pode matar a fome espiritual de qualquer pessoa que se aproxima dele. Vamos à questão número 5. O que acontece aos que creem em Jesus? Capítulo 6, ainda o verso de número 35, mais uma vez nós vamos ler esse texto. Declarou Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, o que acontece aos que creem em Jesus? Vou dar um tempo para você responder. Essa é a questão número 5. Então, a resposta é: as pessoas que creem em Jesus jamais terão fome e jamais terão sede. Fome, é claro, espiritual, sede espiritual, sede de Deus. Porque as pessoas que não conhecem a Cristo, elas sentem um vazio, uma sede, um desejo de se conectar com o sagrado, com o divino, e às vezes não sabe onde é que está a resposta desse seu desejo, dessa sua vontade. A resposta está em Cristo. Cristo sacia a sua sede e a sua fome. Questão número 6. Em João 11:25, Jesus está dizendo que ele é o quê? João capítulo 11, versículo de número 25, o que é que Jesus está dizendo que ele é? Diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, qual é a resposta aqui dessa questão 6? Jesus está dizendo que ele é o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A resposta é: Jesus está dizendo que ele é a ressurreição e a vida. Então, Jesus está afirmando que ele tem poder sobre a morte física e sobre a morte espiritual. Ainda que você morra crendo em Cristo, ainda que você morra fisicamente, você ressuscitará, porque Cristo te ressuscitará no último dia. Questão número 7. Se alguém é escravo do pecado, quem pode libertá-lo? Leia João 8:36. Se alguém é escravo do pecado, quem é que pode libertá-lo? Então, o texto de João 8, versículo de número 33, está aqui a resposta. 36, perdão, está aqui a resposta. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é escravo do pecado está escravizado às ideias mundanas, às questões mundanas. Cristo pode te libertar. João 8,36 afirma isso. E a resposta é: se alguém é escravo do pecado, quem pode libertá-lo? Quem? O Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a resposta. Ou então, a resposta também pode ser Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem pode nos libertar. Questão número 8. O que é que permanece sobre a pessoa que não crê no Filho de Deus? João 3:36. Quem não crê no Filho de Deus, o que é que permanece sobre essa pessoa? Diz assim o texto: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Essa é a questão número 8 e a resposta é o que é que permanece sobre aquela pessoa que não crê no Filho de Deus? A resposta é: a ira de Deus permanece sobre ela. Ou então, a ira de Deus permanece sobre todos que não creem em Jesus. Então, quem não crê em Jesus, o incrédulo, ele na verdade é visto como inimigo de Deus. Ele não é amigo de Deus, ele é inimigo de Deus. Sobre ele está a ira de Deus. Agora, a questão número 9. O que não crê só depois da morte será julgado ou já está debaixo da condenação? Quem não crê em Jesus ainda vai ser julgado ou já está debaixo de uma condenação? O capítulo 3, versículo 18 de João nos diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado porque não crê no nome do unigênito de Deus. Então a resposta é, para a questão número 9, o que não crê,
O que não crê, só depois da morte será julgado? A resposta é não. Quem não crê no Filho de Deus já está julgado, ou seja, já está na condição de condenado. Se morrer sem Cristo, será banido definitivamente da presença de Deus. Irá para o inferno. A Bíblia fala sobre o inferno. O inferno é real. O inferno não é uma ficção. Ele é real. Questão número 10. O que acontece ao que crê em Jesus Cristo? Essa é a questão número 10. Ainda a gente vai ler novamente João 3,18. Quem nele crê não é julgado, o que nele crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a resposta aqui é: o que não crê está julgado, mas quem crê não será julgado. A resposta aqui, então, é na questão número 10, quem crê não é julgado, ou seja, será salvo. Se você crê em Cristo, mas esse crer não é um crer apenas de acreditar que Ele existe. Eu acredito que Jesus existe. A Bíblia diz que creis em Deus, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Então a gente não tem que ter a fé dos demônios, a gente precisa crer em Cristo, e esse crer é um crer que envolve compromisso, envolvimento com Cristo, andar com Ele, caminhar com Ele, não é manifestar a nossa fé de forma pública, testemunhar de Jesus, praticar a sua palavra, obedecer os seus mandamentos. É assim que nós podemos afirmar que de fato cremos em Deus. Pergunta número 11. Apesar de irado contra o pecado, o que o nosso Deus sentia pelos pecadores? João capítulo 3, versículo de número 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, apesar de o nosso Deus odiar o pecado, o que é que ele sente pelo pecador? Deus amou o mundo de tal maneira. Qual é a resposta? Responda aí, no seu material. A resposta é: Deus sentia amor e sente amor pelos pecadores. Você pode responder isso. Você pode colocar: Deus sente amor pelos pecadores. Ou Deus sentia amor pelos pecadores. Ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. Questão 12. O que fez Deus o Pai como prova maior do seu amor para com os homens? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho ao mundo. Qual é a resposta? O que é que Deus fez como prova do seu amor para com os homens? Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Morrer por mim e por você, porque você não teria como morrer na cruz. Os teus pecados impediriam você de cumprir essa sentença, não é, de morte na cruz. Só Jesus foi capaz de fazer isso por mim e por você. Então, questão número 14 agora. O que Deus queria fazer com você quando enviou seu Filho Jesus ao mundo para morrer em uma cruz? João 3,17. O verso 17 vai dizer: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O que é que Deus queria fazer quando enviou Jesus ao mundo? Responda aí, se você tiver aí com o material, essa questão número 13. Questão número 13. Quando o Pai mandou Cristo ao mundo, foi para julgar o mundo? Não, não foi para julgar. Foi para salvar o mundo, foi para salvar as pessoas. Ele enviou Jesus para nos salvar. Ele enviou Jesus para nos salvar, não para nos julgar. Questão número 14. O que Deus queria fazer com você quando enviou seu Filho ao mundo? Perdão, só uma correção, Na verdade, nós já estávamos na questão número 14. Então, a resposta da questão número 14 é: Ele queria que eu fosse salvo por ele. Deus envia seu Filho ao mundo para que eu fosse salvo por ele. Questão número 15. Deus o Pai deu seu Filho para morrer em seu lugar, para que você crendo, aí você completa, para que você crendo, João 3,16, o que é que diz lá? Deus enviou seu Filho ao mundo, para o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Aí vem a resposta. A resposta é:
não pereça, mas tenha a vida eterna. A questão 16 é para você marcar um X. Nós temos aqui a pergunta, marque a opção correta. Quem pode ter a vida eterna? Leia João 3,16, mais uma vez, ainda estamos nesse verso 16, né? Você já deve estar até decorando. E leia também outro texto que se encontra em Efésios 2,8. João 3,16 diz assim, né? Você já conhece, eu vou repetir de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Efésios 2,8 diz, porque pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, quem pode ter a vida eterna? É a pergunta. E a resposta é, letra A, qualquer pessoa que pela fé creia em Jesus e confie nele. E a letra B, as pessoas boas, que praticam boas obras e fazem o bem. Qual é a opção correta? Marque aí com X. Marcou? A opção correta é a letra A, qualquer pessoa que pela fé crê em Jesus Cristo. A opção B não pode ser, porque a opção B é as pessoas boas que praticam o bem, que fazem o bem. Efésios 2,8, como nós lemos, diz, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de você, é dom de Deus, não vem das obras. Não é porque eu pratico o bem. A prática do bem, fazer o bem, é bíblico, é. Deus quer que a gente faça o bem? Quer. Mas isso não serve para a nossa salvação. A prática do bem é apenas uma evidência de alguém que já é salvo. Quem é salvo e conhece a Jesus vai sentir o prazer de fazer o bem. Mas o fazer o bem, por si só, não garante a nossa salvação. Não é requisito para a nossa salvação. Pergunta 17. O que você precisa fazer para que receba a vida eterna? João 3, verso de número 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O que é que você precisa fazer para que você tenha a vida eterna? Nessa questão de número 17, a resposta é: eu preciso crer em Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor. Essa é a resposta. Você precisa crer em Cristo. Está aqui, o texto está muito claro falando isso. Então, crer em Jesus para ser salvo não é aprender, não é apenas da Bíblia, conhecer a Bíblia, não é apenas acreditar, como já falamos, que Ele existe, mas é ter uma vida de comunhão com Ele. É estar sempre lendo a Escritura, orando. A pessoa que é crente, que crê em Jesus, ele vai querer estar falando com o seu Deus. E a gente fala com Deus por meio da oração. E você também tem que ir à igreja. Ir à igreja também é um princípio bíblico. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, no Salmo 122, lá em Hebreus também diz, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Então, ir à igreja é o princípio bíblico. A gente vai à igreja para adorar a Deus, para servir a Deus. Algumas pessoas dizem, não, mas eu tenho que ir para a igreja qual dia? No dia que você tiver sua folga do trabalho. Você precisa trabalhar 6 dias, como diz o mandamento, e você tem que descansar. Algumas igrejas dizem que esse dia é o sábado, mas a palavra sábado em hebraico, traduzida, significa descanso. Então, Deus, na verdade, quer que a gente trabalhe 6 dias e descanse um, ainda que esse dia seja, não é o domingo, ainda que seja a segunda, mas a Bíblia diz que é o sábado. A gente precisa entender a ideia do texto. O princípio ali é trabalhar 6 dias e descansar um. A gente precisa entender o princípio e não ir ao pé da letra, não é sábado de forma literal. A palavra sábado em hebraico significa descanso. Então a gente tem que considerar aí o princípio. O princípio é, eu preciso trabalhar, mas eu preciso ter um tempo para cultuar ao meu Deus, né? Para as minhas atividades culticas, as minhas atividades espirituais. Esse dia para nós, cristãos, evangélicos, é o domingo, porque a gente trabalha até o sábado e a gente, então, folga no domingo. E Jesus Cristo foi muito criticado, porque ele fazia coisas no dito sábado, e os judeus, mas ele cura no sábado, ele vai dizer, olha, o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Nós não somos escravos do sábado. Na verdade, a ideia é ter um dia para servir a Deus.
Pergunta número 18. Se você chegar a Jesus, será que ele o lançará fora? Ainda o verso de número 37, não é? Na verdade, capítulo 6, verso de número 37, o texto nos diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Então, se você se entregar a Jesus, procurar Jesus e disser: Jesus, eu quero a partir de hoje ser um seguidor teu, um servo teu, o que Jesus fará? Te lançará fora? Qual é a resposta? A resposta é: de forma nenhuma ele te lançará fora. Bom, nós encerramos aqui essa nossa primeira lição com essas 18 perguntas com respostas. Então esperamos que você tenha achado agradável e proveitoso o estudo desta lição, e você já deve ter um bom começo, não é? Ou melhor, você já teve um bom começo. Então você pode agora se organizar para poder assistir o próximo vídeo que nós estaremos gravando em breve. Esse vídeo aqui teve a duração de cerca de 30 minutos, é um tempo um pouco pequeno, né, para você poder estudar a palavra de Deus. Que Deus assim, Cristo, muito te abençoe. No material que você recebe, você vai ter aí algumas informações para você colocar o seu nome, o seu endereço, os seus dados, e aí você entrega à pessoa que te fez o convite para que você possa passar para o pastor da igreja, enfim, procure uma igreja presbiteriana mais próxima de sua casa, procure o pastor, converse com ele, diga que você está fazendo o curso do discipulado e continue até o fim. Participe das outras lições, nós teremos mais 3 lições, e no final, se Deus quiser, se você quiser mandar para nós o contato, a gente pode emitir para você um certificado, não é? Um certificado informal, apenas para dizer que você participou conosco desse curso. Que Deus muito te abençoe, até a próxima, se Deus quiser. Vamos encerrar com oração. Pai, obrigado por esse tempo de estudo, que o Senhor Deus continue nos abençoando, fortalecendo a nossa vida e nos dirigindo. Ser com cada pessoa que está fazendo esse curso, que eles possam conhecer mais a Cristo Jesus e tomar uma decisão em andar com o Senhor, em caminhar com Ele, entregar sua vida a Ele. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser.